Sem enrolação nenhuma, vale a pena ter kitnet em 2025? Vou mostrar para vocês qual que é a renda mensal que eu recebo com aluguel, se eu continuo investindo nesse mercado e no final quero dar minha opinião sincera, se realmente vale a pena ou se eu me arrependo de ter comprado as minhas. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Quem já é inscrito no canal, dá um like na confiança. Se não é inscrito, inscreva-se no canal porque me ajuda muito. Então, só para contextualizar, os meus estúdios são muito parecidos com esse na foto aqui. Então, seria uma cozinha conjugada junto com um banheiro. E hoje eu detenho 6 estúdios, sendo 4 com garagem compartilhada e 2 com garagens separadas. E a média é de 27 metros quadrados. E os estúdios com garagem separada são exatamente esses do projeto ao lado, um lateralizado com o outro e tem uma garagem privativa. Então, antes de entrar no mérito se vale a pena ou não ter estúdios hoje em dia, eu preciso de explicar um conceito que é o da taxa Selic, que seria hoje a taxa básica de juros da economia, que é definida pelo Banco Central. E ele serve para ter referência dos outros juros do país, como os empréstimos, financiamentos e investimentos. Então, basicamente, quando a Selic sobe, o crédito fica mais caro e as pessoas tendem a gastar menos. Isso acaba ajudando a controlar a inflação. E normalmente isso chama mais pessoas para investimentos em renda fixa e a bolsa tende a cair. E quando acontece o movimento contrário e a Selic cai, o crédito fica mais barato, então a economia aquece e a renda fixa acaba tendo um rendimento pior. Então os investimentos e ações em imóveis normalmente ganham mais força. Nesse gráfico fica ainda mais fácil em que a gente relaciona a taxa Selic pela taxa de financiamento imobiliário. Então percebam, quando a taxa Selic estava alta em meados de 2011, a taxa de financiamento girava em torno de 11%, e após a queda da taxa Selic, ela chegou em torno de 6%, e o financiamento caiu em torno de 3 pontos percentuais. Quando a taxa Selic subiu de novo, a taxa de financiamento acabou aumentando e o mesmo ocorre quando a Selic baixou. Ela chegou até 2% em 2021 e a taxa de financiamento ficou na faixa dos 6 a 7%. Então, quando a taxa Selic está baixa, a taxa de financiamento imobiliário também acaba caindo e isso estimula quem está querendo financiar um novo empreendimento. Então, atualmente, percebam que como a taxa imobiliária encontra-se elevada, teoricamente não seria um bom momento para a gente entrar nesse financiamento, visto que as taxas hoje encontram-se um pouco mais pesadas do que o habitual. Então, em resumo, o melhor momento para a gente fazer um financiamento seria com a taxa Selic um pouco mais baixa e a gente pegaria taxas também mais baixas. E esse é outro gráfico fantástico que relaciona a Selic com o índice de fundos imobiliários. E aí a gente consegue ter mais certeza que em momentos que a taxa Selic abaixa, como aconteceu entre 2017 e 2019, o IFIX subiu de cerca de 2.000 pontos até cerca de 3.000 pontos. Então subiu quase 50% em apenas 2 anos. E no momento em que a Selic subiu para 15%, o IFIX ficou praticamente lateralizado em cerca de 3 a 4 anos. Então isso aqui mostra muito bem que em momentos em que a Selic está mais baixa, isso acaba aquecendo o mercado imobiliário. E para ficar mais fácil ainda da gente visualizar os bons e os maus momentos de investimento imobiliário, a gente tem que conhecer o seu ciclo, que é composto de 4 componentes. Existem momentos em que ocorre o excesso da oferta, quando você tem muitos imóveis vagos, uma desaceleração na construção e o preço dos imóveis se estabiliza. Após isso, você cai numa certa recessão, que tem saída de capital, um momento em que ninguém quer mais investir nos imóveis, tem uma certa restrição ao crédito imobiliário, justamente porque a taxa Selic está muito alta. Após isso, você tem um momento de recuperação, em que aos poucos o pessoal começa a tomar gosto pelos imóveis, está vendo que eles estão muito largados, então acaba tendo uma valorização, você tem um prêmio para poder começar a investir nos imóveis. E após isso você tem o ciclo de expansão, que é o momento em que há um elevado nível de atividade de construção, tudo que se compra sobe, qualquer imóvel sobe, tem um baixo patamar de imóveis vagos.
E hoje eu acredito que a gente esteja saindo do ponto de recessão que nós chegamos principalmente na pandemia, em que muitos imóveis ficaram vagos, o preço dos imóveis estagnados, e eu acredito que a gente está passando por um momento de recuperação. Porém, para isso, a gente tem que sair dessa Selic alta e tentar passar para uma Selic um pouco mais baixa. E os gráficos nos mostram isso, porque apesar de hoje a Selic estar em 15%, a Selic futura hoje encontra-se em meados de 13%. Então, aparentemente, o mercado acredita que nos próximos anos a taxa Selic poderia diminuir. E agora chegando no meu exemplo concreto, será que vale a pena ter estúdios hoje? Então agora, usando os cálculos que eu utilizei para fazer os 6 estúdios de forma concreta, o valor do terreno foi de cerca de R$90 mil e a construção mais 680 mil, então o total foi de 770 mil. O valor dos aluguéis dos estúdios são um pouco diferentes, porque cada um deles tem uma particularidade. Conforme já falei, existem alguns que têm garagem separada, outros é garagem coletiva, existem alguns que são mobiliados, então o preço do valor dos aluguéis ele não é o mesmo para todos, porém o total recebido seria cerca de R$7 mil, o que daria um dividend yield de 0,91, já retirando o imposto cairia para 0,77, então o meu dividend yield anual com aluguéis, perto do que eu gastei, ficaria em torno de 9,27%, o que não seria nada ruim, visto que hoje boas ações pagadoras de proventos pagam cerca de 9,2%. E não dá para se comparar isso com a renda fixa, achando que vale a pena vender tudo para ganhar na renda fixa cerca de 1% ao mês, porque conforme falei, há momentos em que a taxa Selic acaba arrefecendo, então o valor que você vai ganhar acaba diminuindo e enquanto isso você pode reajustar os seus aluguéis e você ainda tem a valorização do próprio imóvel. E para contextualizar ainda mais a minha conclusão, eu preciso de falar que 75% da construção foi feita antes da pandemia e a estrutura para finalizar os outros 25% restantes já estava preparada, visto que eu fiz 4 kitnets antes da pandemia e as outras 2 eu finalizei agora em outubro. E respondendo a pergunta, será que hoje valeria a pena construir uma kitnet do zero? Lembrando que a inflação entre 2019 e 2025 foi de 44%. Então eu teria muita cautela, porque conforme vocês sentem na pele, apesar do IPCA entre 2019 e 2025 ser de 44%, normalmente o IPCA sentido por nós, seja no mercado ou comprando alguns materiais, é um pouco acima disso e principalmente os terrenos e os materiais de construção subiram de uma forma muito acelerada, porém pegando no exemplo da inflação de 44%, então o valor total para construir, se tivesse crescido dentro dessa inflação, teria sido de 1,1 milhão. Então, o meu dividend yield teria caído de forma líquida para 0,54%. Então, seria um aluguel anual na casa dos 6,44%. Então, tem que ter muita cautela, porque eu construí os meus estúdios há algum tempo, num momento em que estava um pouco mais desvalorizado e dentro das construções e dos terrenos, provavelmente hoje você não conseguiria ter a mesma rentabilidade dentro do meu cálculo, visto que você já pegaria a inflação atual. Mas aí você pode me perguntar, Rafael, mas e a valorização do imóvel? Não vale a pena você construir e também pegar a valorização além do próprio dividendo? Hoje não tem um bom índice que crava com precisão a valorização dos imóveis. Muita gente utiliza o IGPM, que é o Índice Geral de Preços para o mercado, mas esse é um índice totalmente amplo e ele subiu cerca de 67,08% entre 2019 e 2025. Porém, dentro do sentimento de mercado, eu acredito que hoje o meu imóvel valha na casa de 1 milhão. Então, perderia para a inflação olhando por esse sentimento. Outro ponto que muita gente se engana, que basta você comprar o imóvel que você já colocaria para alugar e não teria nenhuma dor de cabeça. Você se engana muito nisso, porque existem alguns riscos embutidos. O primeiro que eu citaria é a vacância e a inadimplência, porque eu fiz o cálculo dos estúdios totalmente alugados o tempo inteiro. Porém, a gente sabe que isso não ocorre. Existem momentos que alguns inquilinos saem dos estúdios e aí às vezes você demora 2, 3, 4, 5 meses até alugar novamente.
E existem inquilinos que muitas vezes demoram no pagamento, então tem o risco de inadimplência e de vacância. Também detém custos e manutenção e tempo de gestão, então conforme falei, existem diversas pequenas dores de cabeça. Por exemplo, um portão que estraga, o inquilino te liga de noite, te liga de manhã, uma bomba ou algo na iluminação que precisa de dar manutenção. Então não é só comprar e deixar lá e esquecer. Também existe o risco da baixa liquidez. Se você tem ações, mesmo que você queira vender no prejuízo, você pode vender hoje e daqui 3 dias cai na sua conta. Porém, em um imóvel, principalmente com um valor próximo do meu, não seria tão fácil assim, porque mesmo vendendo abaixo do preço de mercado, eu ainda teria uma demora para vender. E só para se ter ideia de alguns pontos que dá uma leve dor de cabeça, é que eu já recebi diversas ligações de noite, de manhã, de inquilino querendo que eu trocasse uma lâmpada dentro da casa dele, ou de um ralo que estragou, ou do fogão que às vezes nem está pegando, e muitas vezes isso nem é responsabilidade do dono do imóvel. Então tem que ter ciência que não basta apenas comprar o imóvel e deixar lá rendendo, que não é bem assim. Tem todo um trabalho ativo do dono do imóvel. Então, para concluir, eu acho que vale a pena sim ter imóvel, porém depende muito do seu perfil, principalmente para a pessoa que está querendo receber um aluguel mensal, um dividendo, esse seria muito bom. Porém, eu acredito que se você tiver um pouco mais de estudo de mercado, você consegue ter melhores taxas tanto na renda fixa quanto em ações. Porém, um ponto positivo é que a maior parte dos investimentos precisam de um grande estudo, principalmente eu que gosto muito de ações. Porém, kitnets, normalmente você tem um feeling, visto que a gente conversa sobre isso, todo mundo tem um certo pitaco para dar, então você acaba tendo um certo feeling de uma região que está crescendo, de um local que você poderia comprar, onde vai abrir uma nova faculdade, ou num lugar onde a cidade está expandindo. Então, kitnets, você não precisa de um estudo 100% aprofundado, principalmente porque aqui no Brasil, como diz o ditado, quem compra terra não erra. Porém, como nem tudo são flores, esteja preparado para trabalhar. Então, tire isso da cabeça que você vai comprar e deixar lá paradinho, só caindo dinheiro na sua conta, porque não é bem assim. Vai ter momentos de estresse, vão ter momentos em que você vai estar com a vacância alta, 2, 3, 4 meses, e isso acaba tirando o sono da gente. Então não é um paraíso, mas eu acredito que esse tipo de investimento ainda vale a pena. Mas me conta aqui, pessoal, eu quero saber o que você acha sobre investimento imobiliário, seja em fundos imobiliários, ou em kitnets, ou até mesmo no imóvel para você morar. Eu quero saber a sua opinião aqui. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.